Por que que ninguém cuidou do Naruto quando ele era pequeno? Vamos lá. O Naruto ele teve um certo cuidado, porque ele tinha uma casa para morar. Mostra ele tomando leite vencido ali no começo do anime, mas por relaxo dele, porque ele não tinha os pais, né? Aí ele cresceu de uma forma relaxada. Mas não mostra ele roubando para ele comer. Então ele tinha um lugar para morar e as pessoas levavam as coisas para ele comer. E uma certa cena mais para frente lá, o Naruto tá treinando com o mestre dele, o Jiraiya. E o mestre dele pergunta pra ele se ele tinha vontade de fazer alguma coisa, né? Porque ia ter um treino muito difícil e poderia levar ele até a morte. Suspense de anime, né? Mas aí vai os dois pra comer lamen. E aí chega lá o Naruto, começa a comer lamen e tal, e o Jiraiya olha, aí assusta, né, com o tanto que ele tá comendo. O Jiraiya dá um perdido nele, deixa o Naruto lá sozinho. O Naruto, ele paga o lamen com o próprio dinheiro. Ele sai com a bolsinha dele de sapo assim, brabo, né? Abre ela vazia, vira pra base e não sobrou nenhuma moedinha. Ele fica doido com o Jiraiya, que ele achou que o Jiraiya ia pagar. De onde veio esse dinheiro? Ele recebia uma certa mesada. Mas não era aquele cuidado também, cara. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas o Naruto, ele teve uma base ali, um certo cuidado, ainda que seja o mínimo. Agora vamos falar, assim, sobre o porquê que ninguém adotou o Naruto. Levou ele pra perto, né? Pra morar pra perto, morar com ele. O terceiro Hokage poderia ter feito isso? Talvez. Por quê? O Naruto, ele tinha dentro dele a Kurama. E até aquele momento do anime, não existia pessoas fortes o suficiente para bater de frente com a Kurama. Se caso o Naruto perdesse o controle, põe aí, durante a noite, que é o pior cenário, né? O cara tá dormindo, não tá nem imaginando. Do nada o Naruto acorda nervoso, alguma coisa, a Kyuubi saísse do controle e dominasse o Naruto, né? E despertasse o modo Kurama mesmo, como foi mostrado no início do anime, sabe? A Kurama aparecendo grandona mesmo, a Biju. A pessoa próxima que tivesse adotado o Naruto seria a primeira a morrer, velho. E parando pra pensar aqui também, quando a Kyuubi apareceu, porque quando o Naruto era pequeno, a história estava recente. Quando a Kyuubi apareceu, ela destruiu a vila. Matou muitas pessoas. Matou muitos pais de família, muitas mães, muitos irmãos, muitos primos, melhores amigos. Então as pessoas tinham uma certa mágoa com a situação. No decorrer do anime foi mostrando que o Naruto e a Kurama foi virando amigo. E aí a gente vai se deixando levar pela história, né? Mas até aquele começo da história ali, a pessoa tinha uma certa mágoa, um certo preconceito com a Kyuubi. E faz total sentido isso. Outro ponto que colocaram, que outro dia eu postei um vídeo relacionado a isso aqui no short, e aí alguém comentou lá, né? Ah, mas o tio do Lamen poderia ter adotado o Naruto. Vamos lá, se ele tivesse adotado o Naruto. Lembra aquela cena que o professor dele, o Iruka Sensei, chega no Naruto, né? Dá a bandana pra ele lá no começo, que ele consegue fazer o Jutsu Clone da sombra. Pega e fala, nossa, Naruto, hoje a gente vai comemorar, vou te levar pra comer um lamen. Aquela cena teve impacto pra gente por dois motivos. Porque o Naruto, ele não tinha tantas condições assim para pagar o lamen. O Naruto até demora, né? Cadê o felizão? Abraça o professor dele. E o segundo impacto que teve foi emocional, porque o Naruto ele vivia sozinho, né? Não tinha um pai, uma mãe, como a gente vê, ele cresceu sozinho. Não tinha alguém próximo na casa dele, ele cresceu só ele mesmo. Então, o professor dele, o Iruka, foi o primeiro que tentou se aproximar, né? Não, vamos lá que eu vou te pagar o lamen hoje. Então, isso na gente que estava assistindo a obra gerou um impacto emocional. Vamos pôr, se o Naruto tivesse sido adotado pelo tio do lamen, essa cena não teria tido tanto impacto assim, porque o Naruto ia comer lamen todo dia, o professor dele ia falar, vou te pagar um lamen. Cara, já tá enjoado de comer todo dia. O impacto emocional não ia ter, porque ele já ia ser adotado pelo tio do lamen, entende? Então essa história, ela girou dessa forma e cativou a gente por causa disso. Se o Naruto tivesse sido adotado por uma família, às vezes não teria sido esse impacto emocional, não teria conquistado a gente da maneira que conquistou. E vamos parar para pensar em outro detalhe aqui, né? Geralmente, quando eu ponho ponto, né, falo que talvez a Kyuubi sairia do controle. Tem gente que, pelo que viu no anime inteiro, aí fala, mas o Naruto controlou, não ia sair do ponto, alguém tinha que acreditar nele. Mas vamos parar para pensar no Gaara. O Gaara e o Naruto, eles têm a história totalmente parecida, os dois, cara. O Naruto é filho de Hokage, o Gaara é filho de Hokage. Os dois têm a Biju dentro dele. Só que o Gaara foi acontecendo cenas na vida dele que levou ele a ser dominado pela maldade, né? O Naruto não. O Naruto foi a história que deu certo. O professor dele acreditou nele, o terceiro Hokage cuidava dele, mesmo que a distância, mas dava um certo cuidado para ele. Vai observando. Então, o caminho do Naruto fez com que ele se tornasse alguém do bem. Mas poderia ter sido o mesmo final do que o do Gaara quando ele foi apresentado lá no Naruto clássico pequeno lá, né? Que o Gaara era pura maldade. Por quê?
ele foi deixando o ódio dominar ele. Então, até aquele momento ali do anime que o Naruto era pequeno, cai nesse ponto. Não dava pra saber se a maldade ia dominar, ia tomar conta dele, a Kyuubi, né, ia tomar conta dele e fazer maldade pra pessoa, ou se ele seria alguém de bem. O Minato selou a Biju dentro dele, acreditando que o Naruto poderia controlar um dia o poder da Nove Caudas. Mas, até aquele momento, não mostra na história, ninguém tinha sido capaz disso. O Minato acreditou nele, sabe? Foi um ato de confiança no filho dele, mas não tinha prova nenhuma que aquilo ia dar certo, que era uma certeza garantida. Por que os caras não despachou o Naruto, por exemplo, então? Já que ficou com esse preconceito aí, né, com o moleque, por que não mandou pra outra vila, não mandou embora? Pra outra família adotar, perguntou se alguém de outra vila queria adotar, numa negociação, sei lá, né? Por quê? O Naruto, ele tinha um grande poder dentro dele, que era uma bomba relógio. Poderia ser usado tanto para o bem da vila, tanto para o mal da vila. Imagina se isso cai nas mãos da inimiga, né? E aí um dia, como aconteceu com o Naruto, ele dominasse a Kyuubi, e aí ele voltasse para guerrear contra a vila, por ele estar fazendo parte de outra aldeia. Você entende aqui o tamanho do problema? O cara teria que lidar com a Kyuubi, né? Um poder que estava com eles um dia que ele deixou levar. Então não é assim, simplesmente deixar embora, abandonar o Naruto. A história é bem complexa. O Kishimoto criou tudo ali de uma maneira, tá, com o QI altíssimo, sabe? Foi top, cara, tudo que aconteceu. Então, só explicando, o Naruto, ele teve certos cuidados, sim, da maneira que podia, né? Ao alcance que dava para fazer na obra, mas ele teve os cuidados. A história girou de uma maneira incrível, né? Tudo que aconteceu ali. É isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like aí. Até mais. Valeu!